Gente, a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Bom demais conhecer mais uma família em Cristo. É um prazer estar aqui para trazer uma palavra para vocês nessa conferência. Me sinto muito honrado, muito obrigado. Estou vendo tanta gente que eu conheço por aqui. Um abraço no coração de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu estou com a Carol, que é minha esposa, a Heloísa ali. O Davi ficou no nosso culto de quinta-feira lá no Arraial de Judá. Tá? Não é Arraial da Juda. Quando você atravessar, você diz assim: eu vou agora ali no Arraial de Judá. Da Juda não manda mais nada lá, que manda é o leão da tribo de Judá. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 39, versículo 7. Isaías capítulo 39, versículo 7. Dá para projetar aqui? Isaías capítulo 39, versículo 7. Aliás, vamos ler o versículo 8, o versículo 7, lá na frente eu compartilho com vocês, que eu vou construir uma ideia, prestem atenção, eu vou construir uma ideia que eu quero chegar lá no final, para trazer basicamente aquilo que a conferência está propondo. Diz assim o texto, versículo 8. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Vou ler de novo. Então Ezequias diz, grave isso: boa é a palavra do Senhor que você falou. Aleluia. Quem falou foi o profeta Isaías. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Vamos orar só um tempo. Meu Deus, muito obrigado. O Senhor preparar esta conferência para nos dar destino. Muito obrigado por o Senhor soprar no coração de homens e mulheres de Deus para investir numa geração. Seu Espírito tem falado, tem soprado, nós estamos gratos por isso. Por isso, nessa noite, abre a nossa mente. Nós queremos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos. A gente tem por entendimento que com 25 anos de idade ele se tornou rei absoluto. Quando a gente vai olhar um pouco acerca da vida do rei Ezequias, a gente tem ideia que logo quando ele assumiu o seu reinado, ele fez uma grande reforma no seu reinado. A Bíblia mostra para nós que ele purificou o templo que havia sido fechado pelo seu pai Acás. A Bíblia diz que ele destruiu os postes ídolos. A Bíblia diz que ele trouxe de volta a celebração da Páscoa, que já tinha muito tempo que o povo de Israel não celebrava. E a Bíblia deixa entender que essa celebração da Páscoa feita, trazida de volta pelo rei Ezequias, foi uma coisa tão poderosa que só houve igual no tempo de Salomão. A Bíblia diz que esse rei, em sua reforma, ele destruiu a estátua Neustan, aquela que foi erguida de Moisés no tempo que a serpente mordia, o povo olhava e era curado. Ele instituiu de novo o sacerdócio, colocou de novo os levitas. A Bíblia diz que em sua reforma ele colocou os instrumentos de volta para a adoração do Senhor. A Bíblia diz que tudo que era de idolatria, ele reorganizou todo o sacerdócio, instituiu dízimo, oferta para mantimento da casa e abençoou a vida dos sacerdotes levitas. Quando a gente olha para a primeira fase, lembra que eu falei para vocês que eu vou construir uma ideia? Quando a gente olha pela primeira fase do rei Ezequias, a gente olha para a fase dele e diz que ele é um rei reformador. A ideia que a gente tem na sua reforma é que ele foi tão afim, instituindo a palavra de Deus como primazia, que a Bíblia diz que houve prosperidade no reinado de Ezequias e uma proteção divina sobre o reinado daquele homem. Uau! Que rei! Quem não queria ser súdito do rei Ezequias, ser liderado como rei como aquele que instituiu a palavra de Deus como uma coisa mais importante do seu reinado? Mas
Mas a Bíblia começa a falar desse rei que um dia a Síria veio de encontro ao seu reinado, 722 a.C. A Síria era um império muito truculento. Esse povo, ele tinha por tortura esfolar, arrancar a pele do seu inimigo vivo, decapitar a cabeça, pegar a cabeça do indivíduo e colocar numa estaca. Eles tinham, por situação de guerra, arrancar nariz, cortar a orelha, decapitar a mão, o pé. Eles enfiavam a estaca no indivíduo, colocavam eles nessa estaca, o indivíduo ficava agonizando dias, para que o inimigo, quando entrasse em alguma de suas cidades, visse o que ele fazia com seus inimigos, causando pavor. Um dia Senaqueribe deu de contra o reinado do rei Ezequias. Ora, era um exército opulento, violento, maior que o reinado, que o reino do rei Ezequias. Estou construindo a ideia, você vai saber onde eu quero chegar. A Bíblia diz que, evidentemente, diante de um reino tão forte vindo contra eles, é assustador quando um adversário bate a nossa porta e a gente encara o adversário e vê que aquele adversário aparentemente parece ser mais numeroso e maior do que nós. Porque a ideia que a gente tem é que os assírios, quando eles tinham passado por todas as cidades fortificadas de Judá, ele tinha destruído, e agora eles estavam vindo quando o reinado do rei Ezequias. Aí Senaqueribe manda Rabsaque, estou construindo a história para você entender. Rabsaque vai de encontro ao povo onde está nos muros e diz: vocês pensam que o meu rei mandou aqui só para falar com vocês e com o rei de vocês? Não. Vocês que estão em cima do muro, escute o que eu vou falar. Nós vamos fazer vocês beberem as vossas urinas e comer as vossas fezes. A ideia era de uma força violenta que veio intimidar. E a Bíblia diz que Ezequias pega essa carta de Rabsaque, coloca no joelho, vai orar, e evidentemente o inimigo era forte, o inimigo era truculento. Ouve de Ezequias, talvez o que vai haver em nós, quando a gente se encontra diante do adversário, a gente percebe que é maior. A gente vai realmente algumas vezes bombear, primeira perna, falar: meu Deus, e agora realmente será que o Senhor vai me livrar? Ezequias pega a carta, coloca no joelho, vai para o altar, começa a orar. A Bíblia diz que quando ele clama, o Senhor toma a boca do profeta Isaías, e o profeta Isaías levanta uma palavra que todos nós gostaríamos de receber quando a gente é acometido de aniversário batendo na nossa porta. E Ezequias diz: quanto ao rei da Síria, eis que diz Yahvé, ele de modo nenhum adentrará na vossa cidade. Olha que palavra poderosa. Nenhuma de suas flechas numerosas vão atingir vocês. Ainda diz: pelo caminho que eles vieram, eles vão embora. Então, Isaías capítulo 37, a Bíblia diz que desce um anjo, um só anjo, no arraial dos assírios, mata 185 mil. Quando o povo de Judá acorda, tem 185 mil cadáveres espalhados pela terra. Eu vou abrir um parêntese para você que chegou aqui e precisa ouvir isso. Deus se revela no nível da ofensa. Quanto maior foi a ofensa contra a sua casa, maior Deus vai se levantar. Agora preste atenção. Ele agora não é mais conhecido como o reformador. Ele agora é conhecido como um rei que levanta seu clamor e manifesta a fúria dos anjos. Uau, que rei! Eu queria ser liderado por esse rei. Reformador, e o clamor dele manifesta a fúria de um anjo ao ponto de um só matar 185 mil. Estou construindo a ideia. Nós vamos chegar na terra. Mas um belo dia, esse rei fica doente. Vocês conhecem a história? E a Bíblia diz que Isaías, filho de Amós, vai lá visitá-lo e diz para esse rei reformador, clamor profundo: você vai morrer. Essa doença é para a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o capiroto, o demônio, o Satanás, capeta, será o nome que você dá a ele, mete o pé na porta, é só você se posicionar em Cristo Jesus, cumprir princípio, que você levanta a palavra e ele tem
O texto diz que Isaías olha para essa palavra, vira o rosto para a parede e faz uma oração que eu, olhando para a minha vida, talvez não teria coragem de fazer, e talvez muitos de vocês também não teriam coragem de fazer. Isaías começa dizendo em Isaías capítulo 38, versículo 3, estou construindo a ideia: ó Senhor, lembra de como eu tenho andado na tua presença. Ele está dizendo: Senhor, eu sou guiado por ti. Depois ele diz: e como tenho te servido com fidelidade. Ele está dizendo: em mim não há cochear entre dois pensamentos, em mim não há dubiedade, eu te sirvo com fidelidade. E depois ele diz: e integridade de coração e sincera devoção. Integridade a gente sabe, ele está dizendo: eu te sirvo por inteiro, não é um texto, não é metade, tudo que há em mim te serve. Olha que oração. Isaías é tomado de novo pela boca do Senhor e fala a Ezequias: você não vai morrer não, cara. Lá segundo o livro de Reis, coloca uma pasta de fio em sua ferida. Isaías diz para Ezequias: você vai durar aí mais 15 anos. Aí Ezequias diz assim: mas vem cá, que sinal vai me dar de que eu vou ser curado? Aí Ezequias diz assim: olha, pode retroceder o relógio de Acás, ou ele pode adiantar. Ezequias disse: bom, adiantar é fácil, eu quero ver retroceder. E a Bíblia diz que o relógio de Acás retrocede 10 graus. Uau! Que medo! Ele não é agora só um reformador, estou construindo a ideia. Ele não é só um camarada que clama e manifesta a fúria dos anjos. Eu estou diante de um rei que se levanta em intercessão pela sua própria vida e faz o tempo retroceder. Uau! A fama de Ezequias se alastra. Todo mundo quer conhecer quem é esse rei. Todo mundo quer saber que rei é esse. Que vitórias são essas? Quais são os seus sucessos? Ezequias hoje no Instagram deveria ter milhões. No Twitter, gigantesco. No Instagram, no Facebook, ele deveria entrevista em canais, gente procurando, agenda cheia. Todo mundo queria saber quem é esse indivíduo que Deus deu mais 15 anos de vida. Uau! Que rei! Recuperado, Ezequias recebe uma visita. Aqui vai começar a nossa mensagem. Beradak Baladã, filho do rei da Babilônia, Baladã. Como a fama dele se alastra, todo mundo sabe, quer conhecer quem é o rei. Então, Baladak da Babilônia envia seu filho Baladak e Baladã com presentes. E quando ele se alegra, o texto vai dizer que ele pega Baladak e Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, entra com ele dentro do palácio, mostra seu poderio bélico, seus tesouros, seus soldados, suas armas, seus tecidos, sua perfumaria, mostrando tudo. Quando ele termina de mostrar tudo, e Baladak vai dançar, e quem é que vem? O profeta Esdras. Aqui a gente vai construir a ideia. E pergunta para ele: quem é esse cara que saiu aí? O que você mostrou para ele? O que você revelou para ele? Aqui nesse ponto, Isaías responde: não teve nada em meu palácio que Baladak e Baladã, filho do rei da Babilônia, não disse. Aqui, nesse momento, o texto mostra para nós que Ezequias demandou a fora. Aí vem a sentença. Aqui está o tema geral do que nós vamos pregar. Se você olhar no verso 7, se puder colocar para mim, depois que vem a sentença, Isaías libera uma palavra de sentença para Ezequias e diz: e até teus filhos que procederam de ti e que tu gerares tomarão para que seja eunuco no
palácio do rei da Babilônia. Vem uma palavra sentencial sobre os filhos de Ezequias. Vem uma palavra dura sobre os filhos de Ezequias, dizendo: eles serão eunucos, ou seja, não poderão gerar. O que o profeta estava dizendo: você não terá filhos que vão frutificar e não terá filhos que serão posicionados. A gente começa a pregar a partir desse momento. E pior, seus filhos serão escravos. Mas o que me assusta é a palavra do rei Ezequias. Verso 8, por favor. O rei Ezequias diz: boa é essa palavra que você diz. Peraí, cadê o rei que botou a cara no pó quando será que ele me veio? Cadê o rei que, quando foi acometido de uma doença, virou a cara para a parede e disse: não, quero morrer? Cadê o rei que manifestou a fruta dos anjos? Cadê o rei que se levantou em intercessão? Esse mesmo rei que eu disse como eu queria ser liderado por esse rei, aqui eu digo: não quero um rei como esse. Porque o rei que se manifestou poderosamente em clamor e intercessão, quando ele recebe uma sentença para os seus filhos, ele diz: boa é essa palavra. Português bendito no baianês, que minha geração se lasque. A gente está diante de um rei que ele tem alívio à custa dos seus filhos e de sua geração. Ele toma uma atitude de covardia quando vai tocar na sua geração. Ele não se manifesta de forma sacrificial. Ele recebera 15 anos a mais de vida, e o profeta diz: seus filhos vão ser levados. Ele diz: estou nem aí. Estou nem aí. Onde está o rei intercessor? Onde está o rei que levanta a clamor? Onde está o rei que manifesta a fúria dos anjos? Ele fora restaurado da doença, e na oportunidade que o seu nome se alastrou, quando a expressão diz Ezequias se alegrou, é a mesma coisa que dizer Ezequias se orgulhou, como se dissesse: ô Baradado, você está vendo aqui? Eu que conquistei. Você está vendo o arsenal? Foi eu que conquistei. Você está vendo as especiarias finas? O povo vem me ver para dar presente. O coração desse rei não foi um coração geracional. Então, Ezequias é um pai não posicionado que não gera filhos posicionados. Ezequias é um rei sem legado. Morre Ezequias, nasce quem? Manassés, filho do rei Ezequias. Manassés é o cão chupando manga e cuspindo. Não era o diabo que manifestava em Manassés. O diabo dizia: vou lá, Deus pula dentro de mim. Pense no indivíduo ruim. A Bíblia diz que esse indivíduo, ele destruiu tudo que o pai fizera. Deixa eu construir ideia. Ele foi lá e colocou o poste ídolo de novo. Ele levantou deuses dos assírios. Ele foi lá e homenageou sol e lua. Ele incentivou a imoralidade, a degradação sexual, resultado da idolatria. Ele sacrificou seus próprios filhos. Olha só, a Moloque, entidade dos amonitas. Manassés promoveu feitiçaria. Manassés promoveu adivinho, necromantes, médios. Manassés fez práticas proibidas. Ele quis derrubar tudo que era sagrado, tentou destruir os pergaminhos da palavra do Senhor. Josias, seu neto, depois achou. Ele destruiu o seu povo. Jerusalém estava cheia de sangue inocente, porque
porque todo mundo que vinha se opor a Manassés, ele esmagava. Agora a pergunta é: como um melhor rei gera o pior rei? Já parou para pensar? Ezequias é apontado na primeira parte como um dos melhores reis, e agora ele gera um dos piores reis, que era seu filho. Por quê? Numa primeira parte era zeloso, na segunda ele é um homem sem legado. Por quê, pastor? Porque no tempo que Manassés nasceu, a casa e o palácio do rei Ezequias, a adoração era apenas uma rotina. Mão direita para cima, por favor. Mão direita, coloca no ombro do seu irmão. Diz assim: tome cuidado, se nesses últimos dias a adoração na sua casa é apenas rotina. Não tem como ter filhos posicionados se não tem pais que se posicionem. É sexta-feira, a gente está na introdução. É quinta-feira, a gente está na introdução. Acredito muito que o Espírito Santo vai casar cada palavra. Ele vai direcionar cada palavra. A ideia é que talvez você possa dizer: melhor que Deus não desse mais 15 anos para ele. Porque o que acontece hoje? Nossa entrega ela é parcial. Nós damos desculpa para qualquer campanha que a igreja se levanta, qualquer conferência: não posso, não tenho tempo, não vou. Parece que a gente não tem mais tempo ou noite de adoração. Nós não temos mais sentido aquela importância para clamar e dizer: você pode se manifestar o tanto que você quiser, mas na minha descendência você nunca irá tocar a mão de água. A gente vai diante de situações que a gente precisa aprender. Pais, escutem o que eu vou falar. 71% dos adolescentes dos Estados Unidos visitam o YouTube diariamente. 16% deles fazem isso porque são viciados. 58% dos Estados Unidos são viciados no TikTok. 17% ficam o dia todo passando o tempo na tela. De acordo com o IBGE, aqui no nosso país, existem 47 milhões entre pessoas de 10 a 24 anos. Dessa forma, eles são 22% da nossa população. O Brasil tem 25% de adolescentes que são considerados viciados em internet. Se você pegar 25% e colocar 25% de 47 milhões, vai dar 11.750.000 jovens e adolescentes viciados. Uau! Não, mas a gente vem para a igreja falar de palavras inteligíveis, sentir arrepios, suar um pouquinho, mas a gente não está entendendo o que está acontecendo dentro da nossa casa para posicionar os que são nossos. Pastor, o que quer falar? Paz, filhos, escuta. Está na hora da gente colocar a boca do pó, subir no monte, vir ao jardim da adoração, colocar a boca do pó, invocar o nome do Senhor e dizer: na minha geração não terá escravos, na minha geração não terá eunucos, na minha geração terá filhos posicionados. Se você crê nisso, por favor, manifeste, dando glória e louvor a Ele. Aleluia! Eu devo isso à minha geração. A lógica é sempre essa. Nós estamos construindo um caminho para aqueles que estão vivos. Meninos e meninas precisam de alguém que diga: eu estou aqui para o seu sucesso. E para isso acontecer, a gente precisa tomar uma decisão. Diz um grande empresário, na grande ilustração, que ele estava perdendo muito dinheiro na sua empresa. Ele descobriu que tinha um senhor numa montanha que estava com os conselhos que todo mundo que fosse também. Ele subiu essa montanha, chegou perto do sábio, contou a situação que ele estava: minha empresa está perdendo, eu estou entrando no déficit, está sempre caindo os valores. O
sábio ouviu ele atentamente. Pegou uma caixinha, escreveu um bilhete, colocou dentro da caixinha e fechou a caixinha e deu para ele. E falou para ele: você vai voltar daqui a um ano. Mas você vai fazer o seguinte: todos os dias, durante um ano, você vai abrir sua empresa, vai passar meio-dia e vai passar no final da tarde. Ok? Ok. Ele desceu com a caixinha, colocou no escritório da empresa e começou a fazer o seguinte: de manhã, meio-dia e no final da tarde. Ele descobriu que quando ele chegava cedo na empresa, tinha funcionário chegando atrasado. Ele fez uma reunião e organizou. Ele descobriu que quando ele chegou meio-dia, tinha gente saindo para a hora do almoço e voltava atrasado. Então o trabalho que dava para terminar na tarde não conseguia, porque o pessoal chegava atrasado e a empresa perdia a credibilidade. Fez uma reunião e acertou. Ele descobriu que tinha gente indo embora no final da tarde antes do horário do trabalho da empresa fechar. Ele organizou tudo. Em 6 meses a empresa voltou para o azul. 6 meses depois a empresa deu lucro. Ele pegou a caixinha, correu até o saco e disse assim: não, pelo amor do Senhor, essa caixinha me deixa comigo, porque depois que eu botei essa caixinha lá no escritório, esse negócio aqui foi bênção para a minha empresa. Sabe, eu pegou a chave, abriu a caixinha e pediu para ele ler o bilhete. O bilhete estava escrito: acompanhe tudo mais de perto. Mão direita para cima, coloca o nome do seu vizinho. Mesmo que você não seja pai, você não seja filho, se você é pai, dá uma olhadinha para alguém que está perto de você e diga assim: sabe uma coisa? Você que é filho se posicionar, acompanhe mais de perto. Você pode aplaudir Jesus porque ele é bom? Deus está procurando pais e mães posicionados para posicionar seus filhos e não apenas procriadores. Houve uma pesquisa no país da Europa que 40% das mesas de escritório subiram, 27% caíram de mesa de jantar, 25% das famílias na Inglaterra não tem mesa de jantar. Olha que coisa, 70%, essa pesquisa é antiga no Brasil, dos brasileiros e crentes assistem, comem assistindo TV ou celular. Quando isso acontece, as nossas famílias estão perdendo aquilo que é tradição. E na mesa a gente não consegue incutir o que é tradição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai pegar seu filho ou seus filhos e vai numa loja, porque você vai trocar os eletrodomésticos. Você vai chegar na loja, uma das primeiras coisas que o seu filho e você, principalmente um homem, vai ver é aquela televisão de 75 polegadas fininha, linda, que a cabeça do jogador de futebol parece que vai pular da tela. O vendedor vem em direção a você e sua família e diz assim: olha que TV linda, ela desliga, você diz Alexa, ela diz Alexa, ela faz tudo. E aí você fica, aí o vendedor diz assim: mas essa TV é 8 mil, 7.500 reais. Não dá. Para mim não dá. Mas o vendedor é muito de boa e vende, ele diz: mas fique tranquilo, quantas pessoas tem na sua casa que trabalham? Aí você diz: são 3 pessoas. Pois bem, eu consigo dividir essa televisão para você 18 vezes. Vai dar 416,70 centavos. Se tem 3 pessoas que trabalham na sua casa, você pega esses 416 e bota 100 e pouco para cada um. A televisão é sua. O que é que você faz? Compra. Mas se esse mesmo vendedor está seguindo com sua esposa em direção aonde tem as coisas de cozinha e vê uma mesa linda e o vendedor diz: essa mesa é 5 mil. Você diz: opa! Tem ouro nessa mesa que custa 5 mil? Por quê? Nessa atitude você já revela dentro da sua casa o que é mais importante. Meu Deus! Então a gente está vivendo tempos em que os valores de mesas estão sendo perdidos e a gente vem para a igreja clamar a Deus, falar línguas inteligíveis, devolver o dízimo, dar a oferta,
cantar um monte de canção e o diabo está tripudiando na mesa da nossa casa que não tem. Mesa posiciona. Mesa eu olho no olho. Mesa, quando eu faço a pergunta, eu sei se ele está mentindo ou não. Mesa, eu sinto as dores. Eu ouço as lamúrias. Eu vejo as queixas. Eu sei que tem alguma coisa errada. Mas de frente a um celular ou a uma televisão, eu mal consigo acertar a boca para colocar a boca. Então você percebe que a maioria dos filhos nossos não estão posicionados porque a gente não se posiciona. Ezequias poderia dizer: ei, eu tenho mais 15 anos de vida, então eu vou subir o nível. Eu tenho mais 15 anos de vida, então eu vou sacrificar mais, eu vou adorar mais, eu vou buscar mais, eu vou ofertar mais, eu vou jejuar mais. Senhor, o Senhor vai descobrir um camarada como o Senhor nunca viu. Era essa atitude que a gente estava esperando do rei Ezequias. Era para ele dizer assim: meus filhos não, porque eu estou criando reis e reis governam. No direito da Síria, eu quero profetizar isso. Diga assim comigo: eu vou criar reis, porque reis se posicionam em governo. Dá uma olhadinha para o seu vizinho, dá uma palavra profética para a vida dele, por favor. Libera uma palavra para ele em direção a isso. Libera uma palavra sobre a casa dele, por favor. Libera uma palavra. Ezequias, de todas as qualidades que eu disse, agora se transforma em um conformador. Estou conformado. Eu não quero correr risco. Eu quero ficar na média. Eu não quero correr perigo. Era um homem sem brilho, era um homem passivo, um rei sem legado. Manassés, seu filho, tomou a atitude de sacrificar seus filhos, mas para mim, quem tomou a primeira decisão foi Ezequias, quando disse: problema deles. Eu tenho um filho de 14 anos de idade, está na fase mais difícil que eu poderia achar da minha vida. Filho de pastor não é pastor, nem tão pouco crente. Nós enfrentamos dificuldades como qualquer pai e mãe que está aqui que quer posicionar seu filho. Sou eu que vou na escola, sou eu que encaro os coordenadores, sou eu que encaro os professores, sou eu que pego o carro e vou lá e sento: como é que está aí, como é que está a nota, e pasme, já tomei notícia que dá vontade de esconder o rosto. Já sentei com professores que disseram: é um menino bom, mas é avoado, brinca demais, e eu olho para a cara dele e digo: filha, faz isso não. A vontade da gente dizer: comeu do meu chão, comeu do meu pirão, a senhora não vai tomar uma cola. Houve situações que eu saio triste às vezes, mas todas as vezes que tem que ir, sou eu que vou, porque eu declarei: meu filho pertence a Yeshua HaMashiach e eu não vou perdê-lo para onde não. Para gerar uma descendência que se posicione. O que a gente está vendo é terceirizar. E o texto diz que tudo depois, quando a saída na frente, ele se arrepende, o Senhor tem a misericórdia, ele volta e ele tenta consertar as coisas, mas a Bíblia diz que já estava uma bagunça, não tinha nem mais como consertar aquele negócio. Então o que acontece para nós? Eu preciso aprender, irmão, que quando eu volto dentro da minha casa, eu não quero que meu filho me veja apenas como pastor, eu quero que ele me veja como pai. Jesus vinha caminhando no caminho de Emaús, e eles vinham conversando, Jesus perguntando qual é a boa notícia, eles vinham conversando, chegou na criança e falou assim: netos, vocês não entenderam nada. E eles vinham conversando, aí o texto diz, Lucas capítulo 24, que Jesus começa a falar desde Moisés até lá. Eles vêm tendo uma aula de teologia com o mestre. E o texto diz que só o coração arde.
sentaram na mesa e Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu não preciso ficar dando uma aula de teologia para o meu filho. Na mesa, eu quero que ele se sinta confortável para ter intimidade com o Pai. Ei! Fala, filhão! Está doendo aonde? Fez o quê? Porque é na mesa que os olhos se abrem. No caminho, a teologia veio desde Moisés, mas a partir do pão, os olhos se abrem. Para se ter filhos posicionados, Deus vai levantar uma geração de pais que se posicionam. Amém. E pouco seguro vai descobrir o que é uma família posicionada. De vez em quando, chateado com meu filho, eu digo para ele, às vezes nervoso: não tem nada que você faça que vai tirar meu amor por você. Não, você é filho de pastor, você tem que andar em santidade. Ok, verdade. Você tem que ser o meu exemplo. Ok, legal. Mas que peso violento eu estou colocando nele. Ele precisa experimentar todas as fases, sem pressão. Mas um dia que der B.O., ele sabe que o paizão dele está posicionado para direcionar. Ezequias foi um homem sem legado, que gerou um filho sem presença e sem posição. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Hoje é quinta-feira. E talvez você trouxe o seu filho para falar assim: Pai, que Deus vai falar com você. Ele falou. Talvez o seu filho está ouvindo e diz assim: pai, eu preciso de sua posição. Quem tem filhos que está aqui, por favor, levanta a mão. Eu quero que todos os filhos, pai e mãe, vá em direção aos seus filhos agora. Se estiver aqui, por favor, traz para perto. Se você está perto dos seus e você recebeu um óleo ungido na mão, o pai vai soltar a mão, com a mão que já foi ungida, e vai começar a orar por sua casa. Esposa, filho e filho. Quero que você comece a orar. Isso. Quero que você comece a orar. Pastor, o que é que eu vou orar? Não importa. Há um Espírito nos posicionando esta noite. Espírito Santo está nos posicionando esta noite. Quando você colocar a mão na cabeça do que são seus, o Espírito Santo vai começar a te dar uma palavra violenta no mundo espiritual. Não é uma oração passiva, não. É uma oração de guerra. É uma oração onde nós vamos destronar qualquer brecha e qualquer situação dentro do nosso lar. É uma oração de destino, uma oração poderosa, de guerra. Começa a orar. Pai, por favor, coloque a mão, comece a orar, comece a orar. Sobre nós.
irmão.